O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, um Feliz Natal. Estamos neste dia em festa. A igreja está vibrando de alegria. Jesus nasceu de verdade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio habitar no meio de nós. E ele nasceu de uma virgem, como o profeta Isaías já havia falado. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Na noite de Natal, nós vimos isso acontecer. Isabel, ou melhor, Maria, junto com José, tiveram que ir para Belém para um recenseamento, e lá Jesus nasceu, na gruta de Belém. E esse nascimento trouxe muita alegria para todos nós. Os anjos apareceram aos pastores e disseram aos pastores: ide até Belém, porque os pastores habitavam ali em volta de Belém, cuidando das ovelhas. Era mais ou menos uns 3 quilômetros do lugar onde os pastores estavam até o lugar onde Jesus nasceu. E eles foram, e chegando lá, eles viram a criança envolvida em faixa e colocada numa manjedoura. Estava ali e eles adoraram o Filho de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade estava ali. Naquela criança estava o Deus onipotente, o Senhor e Salvador. Ontem nós vimos no Evangelho, o capítulo 1 de São João, falando que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Ou seja, no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus e tudo foi criado por Ele e para Ele. E ali João traz uma coisa muito importante. Ele diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Houve uma rejeição por parte das nações, por parte das pessoas, e por causa disso, muitos acabaram se perdendo por não acolherem nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que nessa oitava de Natal, a igreja coloca
o primeiro mártir. E o primeiro mártir foi um diácono, o diácono Estevão. Estevão, ele testemunhou, falando ali para aqueles judeus, as autoridades dos judeus. Ele começou a falar de Moisés, que Moisés apresentava essa pessoa que era Jesus, que já no Antigo Testamento, através dos patriarcas, através dos profetas, eles apontavam para aquela pessoa que era nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as autoridades religiosas não aceitavam. Primeiro que eles já haviam matado Jesus, e agora aparece esse diácono, esse Estevão, dizendo que Jesus, realmente ele é Deus, ele é Senhor. Para eles isso foi uma afronta. Vocês podem ver na primeira leitura da missa de hoje, no capítulo 6, o que aconteceu. Estevão foi firme, foi reafirmando, foi dizendo que Jesus sim era o Senhor. Eles com muita raiva, ainda mais no momento em que Estevão disse que ele via o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai. Para eles isso foi demais. Para eles era uma blasfêmia, e começaram a pegar pedras e apedrejá-lo. E até Paulo, que ali está com o nome de Saulo, até ele também estava incentivando a morte. E aí Estevão é morto. Mas antes de morrer, Estevão diz: Senhor, não impute esse pecado neles. E ali ele entrega o seu espírito. Mas por que a igreja, nessa oitava de Natal, coloca justamente o martírio de um dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro mártir? Porque a igreja está mostrando que pelo fato dos homens não aceitarem Jesus, eles iriam matar as pessoas. Estevão, ele é morto, mas só que essa morte de Estevão não é morte, é vida, é nascimento para a vida eterna. É o Natal de Estevão. Assim como Jesus, ele vem da eternidade e entra nesse tempo nosso com o nascimento dele. Ele nasce para essa vida. Estevão agora, ele está nascendo para a vida eterna. Então, a causa do nome de Jesus tem por objetivo levar as pessoas à conversão a nosso Senhor ou à negação a Ele. Ou se converte e Jesus se torna Deus e Senhor, ou há uma negação. É aqui que entra aquela palavrinha que de vez em quando nós sacerdotes, nós estamos falando, a apostasia. Se Estevão naquele momento, ele esfriasse, ficasse com medo e negasse o nome de Jesus, Estevão se tornaria um apóstata. E os apóstatas não se salvam. Tanto que no tempo da perseguição, quando nós somos interrogados,
Por exemplo, quando se pergunta para nós católicos, você é cristão, você é católico, nós teremos que dizer sim, nós somos. Você segue esse tal Jesus? Nós vamos ter que dizer sim, nós seguimos Jesus. Mas se você continuar seguindo Jesus, você poderá ser morto. E aí nós vamos dizer, se for preciso morrer por Jesus, eu morrerei. É assim, foi o que aconteceu com Estevão. Estevão foi fiel ao que ele foi fiel, quero repetir isso. Ele foi fiel ao que ele acreditava. Ele acreditava que Jesus é Deus e Senhor. Tanto que antes dele morrer, ele viu o céu aberto e o Senhor sentado à direita do Pai. Ele não tinha como negar. Ele não tinha como negar. Por isso ele foi martirizado. É por isso que na primeira leitura hoje, que está no Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, Jesus falando aos seus apóstolos, é Mateus 10, do versículo 17 até o 22. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus já está alertando os apóstolos ao que iria acontecer no futuro. As autoridades civis, primeiro foram os imperadores, os magistrados, os governadores, essas autoridades que não aderiram ao cristianismo, que não aderiram ao catolicismo, para elas seria uma ofensa as pessoas dizerem que elas adoravam a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aí vem aquela perseguição, uma perseguição tão grande que levaria à morte. E nós vemos na história da igreja os apóstolos morrendo por causa do nome de Jesus. As autoridades civis dizendo, não, vocês não podem adorar esse tal Jesus, é preciso apagar este nome. Os apóstolos firmes. E aí, no decorrer da história da igreja, nós vamos vendo isso. Mas hoje, a igreja mostra justamente no tempo de Natal, nesta oitava de Natal, que o nome de Jesus vai causar um grande problema. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Lembram deste evangelho que foi lido ontem, na missa, dia 25, a missa do dia? Os seus não o receberam, não quiseram aderir, não se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí foram levados por causa de Jesus diante dos governadores e reis. Por minha causa, está dizendo Jesus, por causa dele, por ele ser o Senhor, e eles não aceitaram. E aí muitos foram mortos. É o que aconteceu com Estevão. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. E foi isso. Quando Estevão começa a falar, cheio de sabedoria e cheio da força do Espírito, ali na primeira leitura está dizendo que eles não conseguiam ir contra o que Estevão falava. Eles sabiam que Estevão estava falando a verdade, mas eles não queriam aderir. E por isso mataram Estevão. E Jesus está dizendo que nesses momentos de perseguição, é o momento que nós vamos dar testemunho. É ali que nós vamos reafirmar. E nós não podemos ter medo
de reafirmar. Precisamos pedir a graça a Deus, ainda mais, meus irmãos, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Eu me recordo agora de Lúcia na aparição de Nossa Senhora, a Lúcia, Jacinta e Francisco. Nossa Senhora diz que o mal iria se espalhar por todo o mundo e viria da Rússia. É interessante que no mesmo ano em que Nossa Senhora estava aparecendo para os pastorinhos, foi o mesmo ano em que o comunismo estava sendo implantado lá na Rússia, no mesmo ano, 1917. Nossa Senhora dizia para os três que era preciso que houvesse uma consagração da Rússia para que o mal não se espalhasse. Infelizmente, meus irmãos, o mal se espalhou. Vocês podem observar que uma das coisas que o comunismo tem como base é a negação de Deus, é o materialismo. Eles não acreditam na vida eterna, eles não acreditam nos ensinamentos da Igreja Católica e por isso eles perseguem os cristãos. Quantas vezes? É só olhar na história da humanidade, vocês vão ver que nos lugares aonde o comunismo ele está implantado, os católicos são perseguidos. E tem lá católicos que estão perseverando, que estão sendo firmes. As missas são celebradas até em lugares escondidos, mas eles estão lá, firmes, sendo fiéis, escondidos, mas celebrando as missas. Mas a perseguição é constante. Lembremos recentemente o que aconteceu ali na Nicarágua, o bispo que foi preso, as irmãs de Madre Teresa de Calcutá que foram expulsas da Nicarágua, sacerdotes que foram presos também. É isso que acontece nos países comunistas, é isso que acontece nos lugares onde Jesus não pode ser falado e nem testemunhado. Isso é na história de toda a igreja. E Jesus está dizendo, nesses momentos vocês serão levados aos tribunais, mas não tenham medo. Não se preocupem. O Espírito Santo falará através de vocês. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. A questão está aqui, meus irmãos, na perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo. Estevão perseverou até o fim. Ele foi firme. E aqueles homens jogando pedras nele, mas ele dizendo, Jesus é o Senhor, sim. E eu o vejo na glória agora. E aí Estevão celebra o Natal. Vocês estão vendo? Aquele conceito de Natal que nós temos, que é o nascimento de Jesus, e é isso mesmo. Mas existe também o Natal dos mártires, aqueles que nascem para a vida eterna por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus a graça da nossa perseverança. Nós vemos claramente os países estão se organizando para tirarem esse nome, para que esse nome seja esquecido. Depois, se vocês puderem, leiam o Salmo 1 e medite.
E ali vai dizendo que as nações estão se organizando para matarem o Cristo, para tirarem o Cristo da lembrança do nosso coração, da nossa tradição. Por isso nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar nos ensinamentos da igreja, meditando a palavra de Deus, meditando o que a igreja nos trouxe através dos santos padres, através da tradição, para que isso fique tão firme dentro de nós, ao ponto de nós não negarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, causa um transtorno no coração daqueles que não querem acreditar. Nós veremos agora, nesse tempo de Natal, aquele momento em que o menino Jesus é levado por Nossa Senhora e por São José ao templo, e Simeão diz: esse menino será causa de contradição. E se tornou causa de contradição. Ou se aceita ou não. Diante de Jesus, diante do menino Jesus, que nós estamos celebrando nesse Natal, ou se aceita ou nega. E nós não podemos negar. Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso Deus e o nosso Senhor. Sejamos firmes, meus irmãos, que nós tenhamos uma fé sólida, fé com o pé no chão, que nós acreditemos naquilo que nós professamos com a nossa boca, e se for preciso dar a vida, se Deus nos chamar ao martírio, que sejamos mártires, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança que se dá dia após dia e que vai crescendo dia após dia, que o entendimento vai aumentando dia após dia. E se houver a perseguição, que nós sejamos perseverantes até o fim, como Santo Estevão. Eu vejo Jesus sentado à direita do Pai, e os homens começaram a apedrejar, a jogar pedra. Estevão dá o perdão. E depois de dar o perdão àqueles homens, ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E aí, Estevão morre para esta vida e nasce para o céu. Que Santo Estevão interceda por nós. Que Nossa Senhora peça por nós, para que nós sejamos perseverantes até o fim. Porque hoje nos nasceu o Salvador, não tem mais. Feliz Natal! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.